Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui tá falando aqui é o Procablan. E esse vídeo aqui eu fiz dedicado aí para os meus alunos do terceiro ano do ensino médio. É a correção da prova AAP, Avaliação de Aprendizagem em Processo. Começando aqui com a questão 1. Denomina-se equação algébrica ou polinomial toda equação que pode ser escrita na forma ANXN mais AN-1 XN-1 mais reticências mais A2x2 e assim por diante, com a n diferente de zero, em que os A's, são os coeficientes, são os elementos do conjunto dos números complexos. N é o número natural e n é o grau da equação. Então, ó, aqui já está falando para a gente o que é grau da equação, tá? Observa aqui, ó. Então, a letrinha n é o grau da equação. Vamos grifar aqui, ó. N é o grau da equação. Está escrito aqui. Dadas as equações polinomiais, x ao cubo menos 3x quadrado mais 2 igual a 0 e x elevado à quarta mais x elevado à terceira menos x ao quadrado menos 4 igual a 0, é correto afirmar, respectivamente, que na letra A você tem a seguinte afirmação. Afirmações, na verdade, né? São duas. É uma equação algébrica do terceiro grau? Então, essa afirmação aqui é referente à primeira equação. Se você observar aqui, ó, o n, que é o número aqui, que é o maior número expoente aqui que tem na equação, é o 3. Então, realmente, ela é do terceiro grau. Porém, vamos ver se ela admite a raiz x igual a menos 2 nessa equação aqui, ó. Vamos ver se essa equação admite essa raiz. Para isso, basta a gente calcular a equação, o valor numérico, dessa equação aí, ó, substituindo por o x por menos 2. Então, vamos lá. Menos 2 elevado à quarta, ok, mais menos 2 elevado ao cubo, menos 2 elevado ao quadrado menos 4. Isso aí tem que dar zero. Vamos ver então. Vou colocar entre parênteses aqui, ó, porque a base é menos 2, tá? O sinal pertence à base. Resolvendo isso daqui, você tem 2 elevado à quarta, que é igual a 16. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 elevado à quarta. Dá positivo porque o expoente é par. Já nesse daqui, vai dar o sinal negativo porque o expoente é ímpar, e é 2 elevado ao cubo, que é igual a 8. Mas, esse daqui vai dar positivo, porém tem o sinal de menos aqui, mais com menos dá menos, perdão, vamos arrumar aqui, menos 2 elevado à quarta, 2 elevado ao quadrado, que é 4. E menos 4. Isso aí tem que dar zero. Vamos verificar então. 8 negativo com 8 negativo dá 16 negativo, logo nós temos 16 menos 16, que é igual a zero. Portanto, as duas afirmações estão corretas. Na primeira equação você tem o grau 3, ou seja, ela é de terceiro grau, e na segunda equação admite o x igual a menos 2 como raiz. Tranquilo, então aqui, alternativa letra A. Essa daqui foi a primeira questão. Vamos para a próxima questão. Muito bem, voltamos aqui com a segunda questão. Estamos resolvendo aqui a prova AAP aplicada no segundo bimestre de 2019. Questão 2. Toda equação algébrica P de x igual a 0 de grau n com n maior ou igual a 1 possui pelo menos uma raiz complexa real ou não. Esse teorema foi demonstrado em 1799 pelo matemático Carl Friedrich Gauss. Então, com 21 anos, em sua tese de doutorado, dada a equação algébrica, então aqui nós temos a equação, é correto afirmar que, então perceba, essa equação ela é do terceiro grau, tá vendo aqui? Então ela possui pelo menos 3 raízes complexas, tá? Real ou não. Então nós temos aqui as raízes aqui, ó. Então vamos verificar as afirmações. Olha só, é uma equação do segundo grau? Não.
É uma equação do terceiro grau. Então essa aqui está incorreta. É uma equação do terceiro grau? Sim. E as raízes são menos 2, menos 1 e 2? Vamos verificar já já. É uma equação do terceiro grau? Sim. E as raízes são s igual a 0, 1 e 2? Vamos verificar já já. Vamos eliminar as alternativas que não podem ser verdades, tá? Verdadeiras. É uma equação do quarto grau. Não é do quarto grau, ela é do terceiro grau. É uma equação do quinto grau. Também não é do quinto grau, ela é do terceiro grau. Portanto, ó, ficamos aqui entre essas duas aqui. Vamos eliminar agora a incorreta entre essas duas, a B e a C, tá? E é fácil, é só você pegar aqui, ó, por exemplo, essa raiz aqui, substituir no lugar do x. Você vai verificar que, se você colocar o zero no lugar do x, não é solução da equação, pois você vai obter isso daqui, ó. 0 ao cubo dá 0, 0 ao quadrado dá 0, menos 4 vezes 0 dá 0. Então você vai ter uma afirmação falsa aqui. Menos 4 é igual a 0. Isso aqui não é verdade, portanto o x não pode ser 0. Então você já elimina essa daqui também. Logo a alternativa correta é a B. Tá? Ela é uma equação do terceiro grau, tá aqui. É o grau maior que tem aqui no polinômio. E, além disso, as raízes são essas aqui, ó, menos 2, menos 1 e 2. Se você substituir o x por essas raízes, né, vamos fazer aqui o cálculo, ó. Vamos testar a raiz menos 2. Menos 2 ao cubo, mais menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes menos 2, menos 4, que é igual a 0. Estamos verificando aqui as raízes, tá? Já descobrimos a alternativa, é a B mesmo, mas vamos verificar aqui as raízes. Então, 2 elevado ao cubo é igual a menos 8, pois o expoente é ímpar. Aqui vai dar positivo, 4 positivo, 2 ao quadrado, menos, com menos dá mais, 2 vezes 4, 8. Isso aí, menos 4. Tem que dar 0, olha só. Mais 4, com menos 4, 0. 8, com menos 8, 0. Então, realmente, aqui 0 é igual a 0. E, substituindo a segunda raiz aqui na equação, você tem menos 1 ao cubo, né? Mais menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, menos 4. Isso aqui tem que dar 0. Vamos ver. 1 ao cubo é menos 1, né? Menos 1 ao cubo é menos 1. Menos, mais com menos dá menos. E aqui vai dar mais, então aqui é positivo, 1 positivo, 1 positivo, menos com menos dá mais, 4 vezes 1, 4. Com menos 4, isso aqui tem que dar 0. Verificando aqui, ó, menos 1 com mais 1 dá 0, 4 com menos 4 dá 0. Portanto, 0 é igual a 0. Está correto. Vamos verificar a última raiz aqui, então, ó, 2 ao cubo. Não precisa do parênteses porque a base agora não tem sinal, então é 2 positivo, 2 ao quadrado, menos 4 vezes 2, menos 4, isso aqui tem que dar 0, vamos ver então, 2 ao cubo dá 8, mais 2 ao quadrado que é 4, menos 2 vezes 4 que é 8, menos 4, olha aí, 8 positivo com 8 negativo, 4 positivo com 4 negativo, 0 é igual a 0, então essa foi a demonstração de que a alternativa B é a correta. Agora vamos verificar como é que faríamos para descobrir a raiz dessa equação. As raízes, né? Aqui foram dadas, mas como que a gente faz para descobrir as raízes de uma equação do terceiro grau? Então, uma das maneiras de descobrir as raízes de uma equação do terceiro grau é você testar. Então, sempre a gente pode testar esses valores pequenos aqui, ó, para o x. Então, você testaria aí o menos 2, o menos 1, o 0, o 1 e o 2, tá? Então, essa é a estratégia aí para você resolver ou encontrar pelo menos uma das raízes. Você substitui aí, testa esses valores pequenos aqui para x e verifica se uma delas é
raiz. Se uma delas for raiz do polinômio, da equação do terceiro grau, você pode usar qualquer dispositivo aí para você reduzir o grau dela, transformando aí ela em uma equação do segundo grau, resolvendo por Bhaskara ou por soma e produto, e aí você vai achar as outras duas raízes. Por fim, você tem as três raízes, beleza? Não vou fazer isso agora, mas fica a dica para vocês aí, se precisar encontrar as raízes de uma equação do terceiro grau, você tem essa estratégia aí, beleza? Vamos fazer mais uma questão aqui, ó. Muito bem, questão 3 agora. Questão 3 aqui, determine o valor k na equação algébrica 2x ao cubo menos 4x² menos 2x mais k, que é igual a zero, sabendo que uma de suas raízes é igual a 1. Então, você conhece aqui uma das raízes, que é 1. Então, você vem aqui no lugar do x e coloca o valor da raiz, ou seja, 2 vezes x ao cubo. Então, quando x for 1, vai ficar 1 ao cubo menos 4 vezes 1 elevado ao quadrado menos 2 vezes 1 mais o k, certo? Isso aqui tem que dar zero. Portanto, resolvendo aqui, ó, 1 ao cubo vai dar 1 vezes 2, 2, menos 1 ao quadrado, que é 1, vezes 4, 4. 2 vezes 1 negativo é 2 negativo, com mais o k. Isso aqui é igual a zero. Portanto, aqui você tem o seguinte, olha lá. 2 positivo com 2 negativo dá zero, e você tem o seguinte resultado. Menos 4 mais k é igual a zero. Portanto, ó, isolando o k, deixando o k sozinho, você obtém k igual a 4 positivo. Alternativa letra D, 4 positivo, tá? Então, o valor de k é 4 positivo. Nessa mesma página tem mais uma questão, questão 4. Dada a equação do terceiro grau, x ao cubo mais 2x² menos 5x menos 6, que é igual a zero, a equação de suas três raízes, a adição de suas três raízes é igual a... Então, aqui a gente vai usar as relações de Girard. E diz o seguinte, que a soma das raízes de uma equação do primeiro grau, né, ou seja, x1 mais o x2 mais o x3 é igual a menos b sobre a. Tá? E já que a gente falou disso, vamos ver aqui, ó, uma outra relação de Girard, que é aqui o produto misto das raízes, olha só. Então, você tem aqui x1 vezes x2, x1 vezes x3, mais x2 vezes x3. Então, esse produto misto aqui vai ser igual a C sobre A. E, finalmente, você tem o produto das raízes, que é x1 vezes x2 vezes x3, que é igual a menos D sobre A. Então, essas são as três razões, as três relações aí de Girard, certo? Que nos ajuda a descobrir as raízes. Mas, nesse caso aqui, só vamos precisar dessa daqui, ó. Tá? Ou seja, da soma das raízes. Portanto, a soma das raízes é menos b sobre a. Vamos verificar, então, quem são os coeficientes aqui, ó. O a é o que multiplica o x ao cubo. Quando não tem nada, significa que o a vale 1, tá? Então, nós temos o a igual a 1. O b é o que multiplica o x ao quadrado, ou seja, o 2. O c é o que multiplica o x, ou seja, o menos 5. O d é o que está sozinho, é o termo independente da equação aqui, ó, menos 6. Beleza? Como a gente só vai usar essa daqui, ó, que é a soma das raízes, menos b sobre a, ou seja, a soma, né? A soma das raízes é igual a menos b sobre a. Como b é 2, então fica menos 2. Como a é 1, menos 2 sobre 1.
Isso aqui é igual a menos 2. Alternativa letra C. Beleza? Vamos fazer mais uma aqui, ó. Olha aí, questão interessante de volume do sólido. Calcule o volume do sólido representado na figura a seguir. Então você tem aqui as dimensões, olha só. A área da base, que é essa área aqui, ó, é um retângulo, certo? Então você tem aqui a área da base, mais especificamente é um quadrado, porque essa dimensão aqui tem a mesma que essa, é a mesma dimensão que essa, ó. Esse lado é igual a esse, portanto a base é quadrada. Esse aqui é um paralelepípedo reto retângulo, de base quadrada, tá? E a altura aqui, x menos 2. Então, colocando tudo isso aí para multiplicar, né, que volume é o produto das arestas. Então, você tem aqui a área da base vezes a altura. Ou seja, como é um quadrado, poderia colocar aqui lado ao quadrado vezes altura. X menos 2, tá? Ou, né, x mais 1, que multiplica x mais 1. Isso aqui seria o x mais 1 ao quadrado, que multiplica a altura x menos 2. Tranquilo? Aqui agora é só calcular aqui, ó, aplicando a distributiva, tá? Mas eu vou usar o produto notável para abrir esse quadrado aqui. Então, você tem, pelo produto notável, o quadrado do primeiro termo, que é o x, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Então, você abre rapidamente tudo aqui, aplicando o produto notável, tá? Se você não lembrar do produto notável, você vai chegar no mesmo resultado multiplicando aqui, aplicando a distributiva, tá? Dessa forma que eu estou fazendo aqui com as setas. Você multiplica tudo e o resultado vai ser exatamente esse. Continuando aqui então, agora eu vou pegar isso daqui, que é o x mais 1 ao quadrado, e multiplicar por x menos 2. Agora sim, aplicando a distributiva. Nesse caso aqui nós temos x vezes x quadrado, x vezes x vezes 2x e x vezes 1. Depois nós temos o menos 2 que multiplica o x, o menos 2 que multiplica o 2x e o menos 2 que multiplica o 1. Tá? O resultado disso daí vamos colocar aqui, ó. X vezes x quadrado, x ao cubo. X vezes 2x mais 2x quadrado. X vezes 1, x. Agora o menos 2. Menos 2 vezes 2x quadrado, aliás, menos 2 vezes x quadrado, menos 2x quadrado. Menos 2 vezes 2x, mais, menos 4x. Menos 2 vezes 1, menos 2. Agora a gente vai agrupar os termos semelhantes, tá? Vamos juntar eles. Então, nós temos apenas 1x ao cubo. Então, ele vai ficar sozinho, não dá para juntar. Porém, nós temos aqui, ó, um termo com x quadrado, outro termo com x quadrado. Nós temos um termo com x, outro termo com x. E um número sozinho aqui. Juntando tudo isso daí, nós temos o seguinte, ó. X ao cubo, 2x quadrado com menos 2x quadrado, isso daqui vai sumir, vai dar zero, né? Agora, 1 positivo com 4 negativo vai dar 3 negativo, menos 2. Portanto, aí, essa é o volume do sólido. Está representado aqui na alternativa, na letra A. Tá? X ao cubo menos 3x menos 2. Beleza? Essa foi mais uma questão aí, ó. Estamos chegando na metade da prova. Muito bem, a questão 6 agora. Determine o polinômio que representa a soma das áreas das figuras a seguir. Então, você tem aqui, ó, um retângulo. Aqui você tem uma figura composta com 3 áreas, tá vendo? Ó? Esse retângulo aqui, esse quadrado e esse outro retângulo pequeno aqui. Então, vamos começar com a área mais fácil aqui, que é esse retângulo aqui, ó. Lembrando que ele quer a soma das áreas, tá?
Então, a área dessa figura aqui, vou colocar aqui embaixo, é base vezes altura. Então, x mais 1, que multiplica x menos 3. Essa área aqui sozinha vai dar, aplicando a distributiva, você tem aqui x vezes x, que é x ao quadrado, e x vezes menos 3, que é menos 3x. Então, vamos colocar aqui, ó, x ao quadrado menos 3x. Agora aqui, 1 vezes x e 1 vezes menos 3. 1 vezes x é x positivo. 1 vezes menos 3 dá menos 3. É isso aí. Então, essa área aqui, dá para dar uma ajeitada aqui, ó. Essa área aqui é desse retângulo aqui. Vamos dar a simplificada aqui, juntando esse x com esse aqui, ó. Então, você tem, na realidade, x ao quadrado. 3 negativo com 1 positivo, você vai ter menos 2x com menos 3. Prontinho. Essa é a área desse primeiro aqui, ó. Área 1. Ok? Essa é a área 1. Vamos calcular agora esse quadrado aqui. Ora, quadrado, área de quadrado é lado vezes lado ou lado ao quadrado. Portanto, essa área 2 ali, ó, vou chamar de área 2, é simplesmente x ao quadrado. Isso daqui, ó. Área 2, x ao quadrado. Essa área pequenininha daqui, ó, é base vezes altura, ou seja, ela é igual a 2. Então, vamos juntar aqui com x quadrado. Mais 2, que é 2 vezes 1, 2. Falta só essa daqui agora. Bom, temos essa altura, não temos esse lado aqui. Mas, com a ajuda desse valor aqui, dá para descobrir. Pois, se daqui até aqui nós temos x, portanto, esse pedacinho aqui vai ser x menos 5. Tá? Você vai descontar 5 de x, vai sobrar esse pedacinho aqui. Portanto, esse pedacinho é x menos 5. Vamos, então, calcular a área desse retângulozinho aqui, ó. Então, é x que multiplica x menos 5. X vezes x, x quadrado. E x vezes menos 5 dá menos 5x. Vamos somar isso a essa área aqui, ó. Então, ficou mais x quadrado menos 5x. Bom, agrupando aí os termos semelhantes, você tem a seguinte expressão aqui, ó, dessa área. 2x quadrado, 2x quadrado, certo? Esse com esse. Muito bem. Menos 5x, não dá para fazer nada, só tem esse. Mais 2. Agora, a área total vai ser essa expressão aqui mais essa. Então, vamos fazer aqui em cima, aqui, ó. Você tem x quadrado, tá? Que é a área 1. X quadrado menos 2x menos 3. Vamos juntar com mais 2x quadrado, que é a área 2 ali, ó. 2x quadrado menos 5x com mais 2. Prontinho. Então, você tem aqui, ó, x quadrado aqui, x quadrado aqui. Beleza? Então, você tem 3x quadrado no total. E aqui você tem 2x com menos 5x, ó. Menos com menos vai dar mais. Aliás, menos 2 com menos 5 dá menos 7x. Beleza? E aí, o que acontece? O que mais que tem aqui? Números. Menos 3 tira 2, vai ficar menos 1. Então, essa aqui é a expressão, né? É o polinômio que representa aí a soma das áreas dessas figuras aqui, ó. 3x quadrado menos 7x menos 1, que está na alternativa E. Beleza? Então, a resposta, letra E. Tranquilo? Vamos para mais um. Olha, as questões 7 e 8 agora. O polinômio obtido pela divisão do polinômio 2x quadrado menos 5x menos 12 pelo binômio x menos 4 é... Então, aqui vou utilizar aqui o método da chave, tá? Então, consiste no seguinte, você arma a conta como se fosse uma divisão convencional. Então, você tem lá 2x quadrado menos 5x menos 12. Isso aí você vai dividir por
x menos 4. X menos 4. Prontinho. Então, você vai dividir 2x ao quadrado por x. Né? Isso aí você vai obter aqui 2x. Pois, se você multiplicar 2x vezes x, você vai ter x ao quadrado. Então, na hora de colocar aqui a multiplicação, você coloca o sinal trocado, tá? Ou, depois você lembra que você tem que calcular o resto, então tem que colocar o sinal de menos aqui. É uma divisão convencional. Então, 2x vezes x dá x quadrado, tá? Só que a gente faz o quê? Sinalzinho trocado, porque é menos. Você vai fazer a subtração para calcular o resto. E continua a multiplicação aqui, ó. 2x multiplica menos 4. 2x vezes menos 4 vai dar menos 8. Só que aqui o sinal é trocado. Então vai dar 8x. Agora sim nós calculamos o resto. Calculou o resto aqui, ó. 2x quadrado menos 2x quadrado vai dar 0. Menos 5x com 8x, você vai ter 3x positivo. Baixa o menos 12. Baixou o menos 12, você volta para cá e vê se dá para dividir. Ó. 3x dá para dividir por x, quantas vezes? Dá para dividir 3 vezes x, 3x, com o sinal trocado aqui, ó. 3x. 3 vezes 4, 12 negativo, aqui com o sinal trocado, 12 positivo. Calculou o resto, 3x menos 3x dá 0, 12 com menos 12 vai dar 0. Portanto, o resultado aqui, o polinômio obtido pela divisão é 2x mais 3, alternativa letra C. Tá? Já vou resolver a 8 aqui e já vou fazer um outro método para essa divisão. Tá? Diz o seguinte, ó, o cálculo aqui é da raiz do divisor, né? Ou seja, aqui você tem um divisor do tipo ax mais b, tá? Você vai ter a raiz, isolando o x, você vai ter a raiz menos b sobre a. Então, quando você calcular o polinômio, tá, de o p de x para x igual a menos b sobre a, p de x para menos b sobre a, isso aqui vai ser exatamente o resto, tá, do polinômio r de x. Então, esse é o teorema do resto. Você usa aqui a raiz do divisor no polinômio e você vai ter o resto. É isso que a gente vai fazer, então. Vamos calcular primeiro a raiz do divisor, ou seja, a raiz de 3x menos 6. Igualando a zero, nós temos 3x, o 6 passa para o outro lado, fica positivo, o 3 está multiplicando, passa dividindo, então nós temos que o x do divisor é igual a 2 positivo, beleza? Então, calculando p de x, que é esse daqui, ó, esse polinômio aqui para x igual a 2, nós temos p de 2, que é igual ao resto, tá? Então, você vai ter aqui, ó, 6 vezes 2 ao cubo. Estou substituindo lá na equação. 2 vezes 2 ao quadrado mais x. Aliás, mais x não, mais 2, né? Que é a raiz. Mais 2, no lugar do x, coloco o 2, mais 1. Resolvendo isso daí, você tem p de 2, né, o polinômio quando x for igual a 2, 6 vezes 2 ao cubo dá 8, menos 2 ao quadrado, que dá 4, mais 2, 2 com 1 dá 3. Muito bem, então p de 2, que isso aqui é igual o resto, tá? A gente está calculando o resto. 6 vezes 8, 48, menos 2 vezes 4, 8 com mais 3. Então, nós temos aqui que o p de 2 é igual a 48 menos 8, 40 com mais 3, 43. Portanto, o resto é igual a 43. Alternativa E. Então, aqui, nessa questão 8, foi necessário utilizar aqui o teorema do resto para resolver essa questão. Tranquilo?
Então essa foi mais uma. Vamos fazer mais outra aqui. Tá acabando, hein? São 12 questões. Questão 9. Em uma das equações das questões da prova do terceiro ano, no segundo bimestre da escola Saberes, a professora Andréa solicitou aos seus alunos que determinassem o resto da divisão do polinômio x² menos x² menos 2x mais 3 por x mais 2. A seguir veremos a solução apresentada pelo aluno Raul. Então aqui ele utilizou o dispositivo prático de Breuer-Ruffini, que é esse daqui, o método do varal. Analisando a solução proposta por Raul, podemos afirmar que o procedimento está correto e o resto da divisão é 3. O procedimento está correto e o resto da divisão é 5, menos 5. O procedimento está correto e o resto da divisão é 2. O procedimento não está correto, por isso não é possível determinar o resto da divisão analisando a solução proposta por Raul. O dispositivo prático Breuer-Ruffini não se aplica à divisão de polinômios. Bom, claro que se aplica à divisão de polinômios, né? Então essa daqui, por eliminação, essa aqui está errada. Bom, aqui a gente precisa verificar, né, se está certo, porém, ó, o resto da divisão aqui é menos 5, tá? Então o resto aqui não é 2, por isso está incorreto. Aqui é a mesma coisa, o resto é menos 5, então não é 3. Portanto, precisamos aqui verificar se está correto o procedimento e depois, né? Se estiver correto, só pode ser aqui a B, tá? Se não estiver correto, só pode ser a D. Como é que a gente verifica, então? Assim, ó. Aqui você baixa o primeiro coeficiente e depois multiplica. Menos 2 vezes 1 com mais o próximo coeficiente. Então, menos 2 vezes 1 dá menos 2. Com menos 1, menos 3. Corretíssimo. Mesma coisa de novo, ó. Menos 2 vezes menos 3... menos 6 positivo. 6 positivo com menos 2 vai dar 4 positivo. Corretíssimo. Por último aqui, ó, menos 2 vezes 4 vai dar menos 8. Menos 8 com mais 3, menos 5. O dispositivo está correto, o procedimento aqui, Breuer-Ruffini, está correto, portanto só pode ser a alternativa B, tá? O dispositivo está corretíssimo, assim que funciona. Vamos lá, agora eu vou ensinar como é que faz aqui o dispositivo, tá? Você pega a equação, todos os coeficientes, vamos traçar aqui uma linha, né? Dividir aqui, ó. Aqui a gente vai colocar todos os coeficientes, tá? Do polinômio. Então aqui no caso, o A, que é 1, o B, que é menos 1, o C, que é menos 2, e o D, que é 3, positivo, tá? O D a gente coloca aqui separado. Pronto. Então temos aqui os 4 coeficientes. Aqui a gente vai colocar a raiz do divisor. No caso aqui, o divisor é x mais 2. Portanto, sua raiz é igual a menos 2. Beleza? Então aqui vem o menos 2. Esse primeiro coeficiente você repete aqui embaixo e aí começa a brincadeira. Tá? Começa a brincadeira aqui, ó. Esse vezes esse mais esse. Aí você coloca o resultado aqui embaixo. Tá? Então, menos 2 vezes 1, menos 2. Com menos 1 dá menos 3. E começa de novo a brincadeira. Ó. Menos 2 vezes menos 3 dá menos 6 positivo. Com menos 2 dá menos... Aliás, 4 dá 4 positivo. E de novo a brincadeira. Menos 2 vezes 4 dá menos 8. Com mais 3, menos 5, que é o resto. É o resto da divisão. Tranquilo? Então isso daqui, ó, é o quociente. O quociente, se você monta aqui, são os coeficientes, tá? O A, B e o C. Então você vai ter 1 vezes x² menos 3x com mais 4. Esse seria o quociente da divisão, tá? O Q de x. Beleza? É isso aí. Vou fazer mais uma aqui, ó. Muito bem, questão 10 aí, ó, tá acabando. Faltam duas, hein? Determine os valores A, B, C e D e escreva o polinômio que representa o dividendo da divisão a seguir. Então, ó, acabamos de ver como é que funciona o dispositivo de Breuer-Ruffini, que é esse daqui, ó. Então, você tem aqui o 2 que multiplica o 1, certo? 2 vezes 1, 2.
com mais o B, 2 vezes 1, 2, com mais B, que dá 3, quanto que é o B? Então, o B só pode ser igual a 1, tá? Lembrando que, ó, o primeiro coeficiente você repete embaixo, portanto, você já tem o valor de A. O A também é 1. Estou com muito sono, mas vamos fazer mais uma aqui, ó. Vamos lá. 2 vezes 3, 6, positivo, com mais C, tá dando menos 2, portanto, o C só pode ser menos 8, né? Porque, ó, 6 mais quanto que dá menos 2? Menos 8. E, mais uma vez aqui, 2 vezes menos 2 dá menos 4, com D, deu 1, portanto, o D só pode ser 5 positivo. E é isso aí. Então, você tem aqui A, B, C e D. Vamos ver, ó. O A é igual a 1, o B é igual a 1. Não é esse. Não é esse também, não é esse também. Só pode ser esse aqui, ó. A igual a 1, B igual a 1, C igual a menos 8, D igual a 5. Tá? Alternativa letra D. E montando aqui o polinômio, são os coeficientes aqui, ó, do polinômio. Então, é do terceiro grau. Então, você teria assim, ó, x ao cubo mais 1x² menos 8x mais 5. Olha aí, esse polinômio aqui, ó. Beleza, mano? É isso aí. Bom, vamos para a questão 11 agora. Mudando de assunto, então, a questão 11, números complexos. Então, você tem dois complexos, Z1 e Z2, aqui no plano de Argand-Gauss, representados. Então, aqui você tem aqui, ó, o Z1, correto? E o Z2. Vamos aqui representá-lo na forma algébrica, tá? Então, o Z1, ó, você tem 2 na parte real e 1 na parte imaginária. Então, aqui você tem o Z1, que é o seguinte número complexo, a representação algébrica 1i, certo? E o Z2, que está lá embaixo, o Z2 você tem aqui, ó, menos 2 na parte real e menos 1 na parte imaginária. Portanto, vamos ver a conta aqui, ó. O número complexo A mais BI, resultado da adição, será dado por... Então, você vai somar. Para somar números complexos, você mantém o seguinte, ó. Parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Então, aqui, o complexo, que vai ser o resultado da soma desses dois, 2 com menos 2 dá 0. Então, a parte real deu 0. Menos 1 é 1i com menos 1i vai dar 0i. Portanto, você tem aqui, ó, tanto a parte real quanto a parte imaginária igual a 0. Alternativa letra A. Tranquilo? Então, soma de números complexos. Soma de números complexos. Adição de número complexo. Vamos para 12, finalmente, a última questão. Então, aqui, questão 12, então, vamos ler. Os números complexos Z1, Z2 e Z3 são representados, respectivamente, pelos pontos A, B e C, vértices da região triangular exibida na figura 1. Após sofrer uma transformação, os números complexos Z1, Z2 e Z3 geraram, respectivamente, os pontos A', B', C'. Vértices, como é difícil falar essa palavra, vértices da região triangular exibida na figura 2. Analisando a figura 1 e a figura 2, podemos afirmar que a transformação sofrida pelos números complexos Z1, Z2 e Z3 foi... Então, você tem aqui a figura 1 e a figura 2. Então, primeiro, vamos escrever aqui os números complexos, um ao lado do outro, tá? De maneira que o seguinte, você tenha como compará-los, tá? Então, vou colocar aqui, ó, o ponto A dessa figura 1 é o número complexo Z1, tá? Então, você tem aqui o Z1. O Z1 aqui, no caso, é igual a... Aqui na parte real, parece que é um 2, né? Tá difícil de enxergar, mas ali é um 2. E na parte imaginária você tem... Aliás, 2 negativo, né? Tá na parte negativa ali. 2 negativo. Na parte imaginária, 1 positivo. 1 positivo. O Z2 seria o B. Então, o Z2, você tem aqui, ó, parte real, 2 positivo, parte imaginária, menos
menos I. E o Z3 seria aqui, ó, o C. 1 na parte real, menos 2 positivo na parte imaginária. Prontinho. Agora vamos ver aqui na figura 2, ó. O A' seria o complexo Z1', podemos chamar assim. Vai ser o seguinte: 2 positivo na parte real, menos 1i na parte imaginária. O Z2', vai ser o ponto B, tá aqui, ó. Menos 2 na parte real e 1 positivo na parte imaginária. E o Z3', vai ser o ponto C, tá aqui embaixo, ó. Menos 1 na parte real e menos 2 na parte imaginária. Opa, menos 2i. Prontinho, comparando agora, o que acontece? Vamos ver aqui, ó. Cada ponto da região foi multiplicado pelo número 2? Não, né? 2 negativo não, senão aqui daria 4. 4 positivo, não é. Então essa aqui não é. Cada ponto da região foi multiplicado pelo número real menos 1. Vamos ver, ó. 2 negativo vezes menos 1 dá 2 positivo. I positivo vezes menos 1 dá menos I. 2 positivo vezes menos 1 dá menos 2. I negativo vezes menos 1 dá positivo. Então, quando você multiplica por menos 1, altera os sinais aqui da parte real e da parte imaginária. Portanto, alternativa letra B. Tá? Vamos ver as outras aqui, ó. Cada ponto da região foi multiplicado pelo número imaginário I. Não. Senão aqui daria um número imaginário diferente, né? Dá menos 2i menos 1. Não é. Cada ponto da região foi somado ao número imaginário 3i? Não, senão aqui daria 3i positivo. Aliás, 3i com mais i daria 4i, né? E aqui, cada ponto da região foi somado ao número real 1? Não, senão aqui daria 1 negativo, né, na parte real. Aqui daria 3 na parte real e aqui daria 2 na parte real. Portanto, aí, alternativa B, essa foi a AP do segundo bimestre de 2019, tá? Vai ficar no nosso canal aqui disponível para vocês corrigirem a AP. Lembrando que eu vou dar a devolutiva semana que vem, tá? Estamos aqui no dia domingo, que dia é hoje? Hoje é dia 10, tá? Então, eu não poderia postar antes, né? Porque as APs estavam sendo aplicadas ainda na rede estadual, tá? Por isso, agora já foi aplicado, eu posso então postar aí a resolução. Tranquilo? Deixa um grande abraço aí pro pessoal aí do terceiro ano do ensino médio. Pessoal, é o último ano, sei que a pressão é grande, mas estuda um pouquinho que vale a pena conseguir uma bolsa aí integral ou uma vaga na universidade pública. Tranquilo? Grande abraço, até a próxima.